Olá, queridos, mais uma vez aí no canal Vida Plena em Jesus. Muito obrigado você que é inscrito, você que está aí aprendendo também juntamente conosco da Palavra de Deus, palavra essa que traz esperança, que nos ensina a alcançarmos as promessas, né, do Senhor. E a promessa suprema, a salvação, né? Salvação das nossas almas. Pois bem, queridos, novamente aí de volta no canal, vamos compartilhar uma passagem um pouco conhecida, né? Eu mesmo já tenho meditado nessa passagem várias vezes, pregado esta palavra algumas vezes, mas a gente sempre está aí para aprender, né, do Senhor. Muito bem, você que não é inscrito, se inscreva, vamos evangelizar, vamos compartilhar, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Porque o nosso Deus, Ele conta conosco para continuarmos a pregar o Evangelho, continuarmos a anunciar as boas novas de salvação, anunciar o reino dos céus, né? E alcançar aí as vidas, né, para Jesus. Nós, levando essas vidas para Jesus, Jesus se encarregará de cuidar, de proteger, né, de salvar, de perdoar. Então é uma missão da igreja na terra, né, nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Vamos aproveitar, né? O Senhor disse, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, né? Então, estamos anunciando a palavra do reino dos céus. Você que ainda não fez uma aliança com Jesus, faça uma aliança com Ele, cumpra a justiça do Pai, se entregue a Jesus, creia nele e como único e suficiente Salvador da sua vida, você terá sucesso, né? Você alcançará o perdão e a salvação que Jesus tem para todos nós, né? O Senhor ama a todos, o Senhor não tem preferências, né? Mas diante deste momento tão difícil, né, que a nossa geração jamais imaginou passar, nós estamos aí num momento muito crítico, um momento onde o mundo, né, está sendo atingido, né, por esta peste pré-anunciada pelo próprio Jesus Cristo, mas não saberíamos que duraria tanto tempo e são muitas as notícias, as informações, mas nós nos apegamos com a palavra. Então, por isso eu quero gravar este vídeo aí para trazer um pouco da palavra de Deus, principalmente com relação a este momento, né, que estamos passando e um acontecimento que em breve, né, não sabemos quando, mas as situações que estão em volta, o momento que a humanidade passa. O Senhor Jesus, ele falou, olha, vocês olhem para a figueira e as demais árvores. Então, o sinal da figueira é Jerusalém, né? Israel, e as demais árvores. Então, nós estamos vendo momentos de muitas revoluções, né? De muitas situações indesejáveis, né? Que podem estar denunciando
o pecado, né, na terra, e o Senhor aí vem arrebatar a sua igreja, vem levar o seu povo, né? Vem levar o seu povo e tratará com a terra, com os habitantes da terra, de uma maneira diferente. Então, queridos, creia em Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador, né? Creia nele, confesse-o como seu único e suficiente Salvador, reconheça as suas falhas, os seus pecados. Por natureza somos pecadores. Vamos reconhecer isso diante de Deus, né? Para que Ele venha assim perdoar os nossos pecados, porque onde há arrependimento há perdão, né? Então vamos nos aproximar do Senhor e esperar firmes, confiantes esta promessa, porque Ele não mente. Ele disse que viria buscar o seu povo e virá buscar, né? Arrebatará, né? Levará, arrancará da terra o seu povo. Os vivos e aqueles também que já morreram serão levados para o reino dos céus, né? Muito bem. Mas o texto que nós vamos meditar se encontra aqui no Evangelho de Lucas, que é uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento e de perseverança, né? Aqui Lucas capítulo de número 18, os 8 primeiros versículos, né? Os 8 primeiros versículos. Vamos ler aqui esta palavra. Jesus está contando uma parábola sobre o dever, né? De orar sempre. Ou seja, orar aqui é no sentido de manter um relacionamento com Deus sempre. Sempre estarmos nos relacionando com Deus. Não podemos jamais desanimar e enfraquecer este relacionamento. Então, nós falamos com Deus e Ele fala conosco pela sua palavra, né? Então, muitas igrejas estão voltando aos poucos aí os cultos presenciais. Muito importante isso, muito importante. Mas aquelas que ainda não voltaram, estão voltando com uma redução, né, de irmãos no templo, mas nós devemos estar nos relacionando com Deus, né? Quer nas nossas casas, ali levantando, se deitando, nos comunicando, nos relacionando com o Senhor. Não podemos perder este relacionamento, né? Então Jesus conta o dever de orar sem jamais desanimar, né? Então, é no momento de alegria, é no momento de tristeza, a gente deve se relacionar com o nosso Criador. Não podemos nos desanimar, porque a fé, ela vem, ela se ganha, mas ela também se vai e se perde. A fé ela é pequena, a fé ela é média, a fé ela é grande, a fé ela é algo próprio de cada um, peculiar, singular. A fé, cada um decide aquilo que crê ou não. Cada um tem esta liberdade, dada pelo próprio Criador, de escolher o que acredita ou não. Mas, independente deste poder de decisão que temos, só há um caminho.
só há uma fé, né? Só há um caminho, só uma fé de salvação, tá certo? Então, aí mais as pessoas escolhem, as pessoas aqui decidem, né? Teve um programa, acho que alguns anos atrás, Você Decide? Pois é. O nosso papel, o papel que Jesus teve, os santos profetas da antiguidade, foi de levar a palavra. O nosso papel é esse, é de pregar. Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram. Nós, dessa geração, a sua igreja, estamos pregando, mas não podemos obrigar ninguém a nada, né? Cada um decide o que crê, o que não crê, enfim, né? Então vamos aqui para esse texto. Jesus está contando. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo mesmo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: Ouviram o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Né? Está aí, queridos, no texto, né? Lucas capítulo 18, os 8 primeiros versículos. Jesus está contando aqui que nós devemos manter, mesmo que o Senhor nos faça esperar. Que não é fácil esperar, né? Devemos aprender com Abraão. Abraão esperou dando glória a Deus. 25 anos para se cumprir a promessa dele ter o filho, Isaque. E Davi esperou também em uma situação muito difícil, que ele fala ali no Salmo 40, ele esperou com paciência. Então a fé, ela é acompanhada de paciência. Então quem tem fé tem paciência, né? Espera, né? Então quem tem fé espera, tá certo? Muito bem. Jesus conta que em uma cidade havia um certo juiz, que ele não temia a Deus e muito menos respeitava os homens. E tinha também uma viúva que ela queria e ia até ele para que aquele juiz, né? Afinal de contas, ele era o que julgava as causas, as situações terrenas, né? Estava ali para isso e ela ia simplesmente buscar o seu direito. Ela não queria nada que era de ninguém, ela queria a justiça, né? Que fosse feita a justiça e o juiz estava ali para deferir sobre aquela situação. Mas ele não respeitava os homens nem temia a Deus, estava nem aí com nada, né? Mas de tanto aquela mulher persistir, insistir e perseverar ali, ele resolveu atendê-la e fez justiça. Não sabemos o caso que era necessariamente, mas o juiz fez justiça. Muito bem. E Jesus, ele contando essa parábola ali para aquele povo, ele fala: vocês ouviram o que diz o injusto juiz? Aí ele parte agora para falar do Pai, para falar de Deus. Olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então, Deus é um Deus justo, né? Mas Jesus ele fala que ainda que os faça esperar,
Porque a espera está nos planos de Deus. Deus espera, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é tolerante, não é? Deus, ele suporta, ele espera, não é? Deus espera, Deus é paciente, ele é longânimo, né? Ele espera, não é? E a igreja do Senhor está esperando o Senhor, a promessa, né? A promessa do arrebatamento, né? Porque a igreja sempre sofreu, sempre foi odiada. A igreja, né? Nós estamos vendo aí nos noticiários, né? Então, as situações para o povo de Deus cada vez mais se apertando, né? Então, o mundo nos odeia, essa é a verdade, né? O mundo odeia aqueles que dizem servir a Jesus Cristo, o mundo odeia, né? E por isso precisamos de ser socorridos por Jesus, né? Jesus, ele orando, ele disse, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós estamos no mundo com um propósito, pregar o Evangelho. O Senhor disse, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, olha aí, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho, né? A igreja não tem poder de libertar seu ninguém. A igreja de Jesus Cristo se reúne para adorá-lo, para louvá-lo, para ouvir a sua voz, para pregar o Evangelho, para viver em comunhão e sociedade, mas não liberta ninguém. Quem liberta é o libertador, Jesus. Jesus é que liberta as pessoas, não é profeta que liberta, né? É Jesus. Então, as pessoas têm que se recorrerem a Jesus, porque ele disse, venham a mim, que eu trarei alívio. Então, Jesus é que liberta. Muito bem. Então, Jesus está dizendo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, devemos esperar. Ter paciência, esperar, né? Louvando, glorificando o nome do Senhor, né? Vigiando, né? Vigiando. Agora no final Jesus fala, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Agora aí é que, né, irmãos? Quando vier o Filho do Homem? Porque Jesus já veio, mas ainda falta 2 vindas. Mais 2. A próxima agora, ele virá, ficará nas nuvens, arrebatará o povo dele, né? Os que morreram com a fé, preste bem atenção, os que morreram com a fé em Jesus ressuscitarão. Os que morreram sem a fé em Jesus vão continuar mortos. Então você vê uma grande diferença o que é ter fé em Jesus ou não. Então a palavra de Deus em Tessalonicenses diz que aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, aqueles que ficarem vivos na terra, tendo a fé
em Jesus serão arrebatados. Mas Jesus não pisará na terra nesta vinda agora. E aqui nos chama muita atenção, porque aí depois, na guerra do Armagedon, Jesus virá e pisará assim os pés na terra em Israel. E se travará uma guerra terrível, chamada Guerra do Armagedon. Aí já é outra história. Mas o que nós queremos trazer também nesse momento, nesse vídeo, é que uma certa ocasião, um homem chegou para Jesus e perguntou, porque eu acredito que é curiosidade, que é dúvida de muitos, né? De saberem sobre este assunto. Aquele homem perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Fez uma pergunta. Foi daí que Jesus veio com aquela explicação sobre o caminho e a porta, né? Então esse homem fez essa pergunta para Jesus, são poucos os que se salvam, Senhor? E Jesus disse, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Né? Ele disse, olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à condenação. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Então Jesus respondeu. Então quero dizer para você, queridos, no céu há lugar para todo mundo. Mas eu acho que essa palavra nem se encaixa, né, no que eu vou dizer. Por isso que eu não vou nem dizer, que muitos falam infelizmente, né? Mas eu quero dizer para você que são poucos os que vão se salvar. Não é palavra minha. Eu acabei de dizer o que Jesus disse. Né? São poucos. Poucos humanos. Poucas pessoas. E o que me chama a atenção é que lá no livro de Mateus, Jesus fala, olha, como foi nos dias de Noé. Noé você já sabe, né? Todo mundo já sabe. Não sabemos quantas pessoas tinha ali naquela época, no mundo antigo, na época de Noé, porque foram salvos ali 8 almas. Pelo menos o texto nos diz que é a verdade, né? 8 almas. Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. 8. Os demais morreram. Não vou dizer, não tenho este conhecimento e acredito que muitos também não têm, se as almas daqueles se perderam. Porque Deus é justo. Oportunidade de entendimento. Se eles não tiveram, eles tiveram depois e decidiram. Mas o texto é bem claro. Que 8 almas se salvaram. 8 almas. Muito pouco. Muito pouco. Não sabemos quantas pessoas, milhões ou milhares, existiam no mundo. Também Jesus nos fala como foi nos dias de Ló. Dia de Ló, então você estuda na Bíblia, você vai ver que nos dias de Ló, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu, matou todo mundo, só escapou 4. Olha aí, só 4. Né? Então Jesus está dizendo que são poucos os que se salvam, como foi nos dias de Noé, 8, nos tempos de Ló, 4, e aí agora o arrebatamento da igreja. E aí a gente fica pensando,
numa época dessa de pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa, né? Como é que está a fé do povo? Como é que está? Será que as pessoas estão se voltando para Jesus ou não? Jesus fala aqui que ele deixou uma pergunta. Será que quando ele vier vai encontrar fé na terra? É claro que vai. No arrebatamento vai. Porque mesmo que sejam poucas pessoas, Jesus vai arrebatar, vai levar. Não sabemos o número. Sabemos que vão ser poucas. E os demais vão ficar aí para a grande tribulação. Então, queridos, vamos se apegar na palavra. Não vamos perder o relacionamento com o Salvador. Jesus conta também uma parábola de 10 moças que saíram, né? 10 virgens, lá é uma simbologia da igreja, o encontro com Jesus. 5 foram salvas e 5 não. Né? 5 ficaram lá, digamos assim, para a grande tribulação. Né? Então, queridos, é uma parábola que devemos estar atentos, né? Vigilantes, porque o dia nem a hora não sabemos. Muitos, né? Meninos, né? Pessoas fracas emocionalmente, né? Foram enganadas, querendo descobrir o dia e a hora e o ano e o mês e tudo, e acabaram aí se frustrando, se decepcionando, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, nem Jesus, né? Como é que pode, né, irmãos? Como que as mentes das pessoas podem ser enganadas com muita facilidade? Nem Jesus, quando estava aqui na terra, com toda santidade, pureza, consagração, santo, puro, imaculado,